autor, que eles estavam aguardando ansiosos. Tinham umas 500 perguntas, eu tive que fazer um filtro, porque eles queriam perguntar tudo sobre a vida do escritor. E eles fizeram poesias autorais, estão na exposição. Após o término da palestra do professor, eles vão apresentar para vocês. Fizeram pesquisas de autores, Mário Quintana, fizeram de Carlos Drummond, Cecília Meirelles, fizeram poesia pintada, cada um com o seu talento, cada um com a sua habilidade. As 4 salas dos 6º anos colaboraram, me deixaram super orgulhosa. Vocês estão de parabéns pelos trabalhos, ficaram lindos, parabéns para vocês. E espero que daqui hoje saiam futuros escritores e poetas. Boa tarde, que seja um evento com muito aprendizado, tá bom? Obrigada. Boa tarde a todos presentes na Escola João Álvares de Siqueira Bueno. Hoje, nós alunos e toda a equipe da escola estamos honrados em receber nosso convidado, que é escritor e professor universitário, desenvolve trabalho literário desde 1980, que envolve poesia, contos, crônicas, canções, roteiro para teatro e histórias infantis. Na área acadêmica, o autor formou-se em letras e pós-graduado em educação. Publicou diversos artigos sobre o papel formativo da arte e desenvolve atualmente pesquisas em que abordam alguns aspectos da criação literária. Chamamos para abrilhantar nessa tarde o escritor César Magalhães. Descobriram em meu organismo uma célula terrorista, kamikaze contra o corpo ou simplesmente alma de artista. Boa tarde. Ou seja, o que é? Muito difícil, é encontrar a voz, é encontrar o tom, tá? Sempre, para a gente não desafinar, tá certo? Fazer uma outra pergunta que envolve música para vocês, tá? Para a gente falar mais poesia, que é legal falar poesia também, né? Tá bom. Então, olha só, fazer uma pergunta para vocês. Em que vocês acham que um violeiro aprende a tocar viola? Eu já vou explicar minha pergunta, porque olha, as professoras estão aqui do lado, né, os professores também, né? É o seguinte, gente, professor leva a vida difícil, viu? Pai, mãe, acha que o professor sabe tudo. Sabe, de como é que faz tampinha de garrafa até a última missão da NASA. Acho que tudo que perguntar para o professor vai responder, né? E tem pergunta difícil às vezes, né? E muitas vezes o pessoal vem aqui para a escola e pergunta assim, olha, meu menino está querendo aprender a tocar violino. Puxa, violino? Como que eu... Foge, bicho, foge, povo, passa bote, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho de engazeira, debruçada no riacho, que vontade de cantar. Quando me prenderam no canavial, cada pé de cana era um oficial. Menina bonita do vestido verde, me dá tua boca pra matar a sede. Vou-me embora, não gosto daqui. Nasci no sertão, sou do Uricumã. Vou depressa, vou correndo, vou na toda, que eu só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. Meu nome é Arthur Ribeiro dos Santos e eu vou fazer uma pergunta para o César Magalhães. Quando você decidiu ser escritor? Tem uma
frase do John Lennon, né, que era dos Beatles, né? O John Lennon dizia o seguinte: a vida é o que te acontece enquanto você está ocupado fazendo planos, né? Então, assim, eu não planejei que eu ia ser escritor, né? As coisas foram meio que acontecendo. Em alguns momentos eu até tentei fugir disso, mas não consegui, sabe? Assim, então, foi muito mais assim, o fato de eu começar a escrever porque sentia necessidade, gostava de me expressar e achava que o papel era o melhor jeito de eu fazer isso, né? E depois, assim, eu tentava, isso aqui não vai dar em nada, eu vou parar, tal. Só que eu falava de manhã que eu ia parar, quando era tarde eu já estava pensando assim, essa palavra rima com qual? Então eu falei, não vou parar, né? Não vai ter jeito, né? Mas, e agora isso tudo aconteceu na adolescência, eu estava com o quê? 15 para 16 anos de idade, foi nessa fase aí, né? Meu nome é Wanda Aparecida e como chegou a sua conquista na carreira? A carreira está sendo conquistada ainda, viu, Wanda? Então, assim, é claro, né? Quando eu olho lá para o comecinho, é claro que eu já fiz bastante coisa, né? Mas ainda tem muita coisa que eu quero fazer, que eu acho que dá para fazer mais, que dá para alcançar mais coisas, né? Então, ter 8 livros publicados já é bacana, né? Ter livro que foi distribuído para toda a rede de ensino é bacana, mas é claro, né, dá para fazer mais. O que o meu sonho, na verdade, seria ver o quê? Né? Um país em que a poesia fosse popular, porque antigamente a poesia era popular, por que deixou de ser? Né? Então, eu acho que tem a ver um pouco assim com o jeito que a gente passou a encarar a poesia. Parece que poesia é coisa de intelectual, é uma coisa que está lá longe, e não é. É uma coisa que está perto de todo mundo. Né? A poesia está muito mais perto da gente do que a gente imagina, e é isso que eu gostaria, assim, acho que dá para avançar mais nesse caminho. Né? Olá, é um prazer receber o senhor aqui na nossa escola. Meu nome é Lucas. Quem foram os escritores que o inspiraram? Boa pergunta, né? São muitos. Né? Vocês têm tempo até às 6? Sim, Tá. até às 7. Tá. Então eu vou falar só alguns, tá? Fala 5. No Brasil, é claro, né? O Manuel Bandeira, que eu falei logo, né? Teve Carlos Drummond de Andrade, né? Paulo Leminski. Então são muitos escritores, né? Fora do Brasil, os caras chamados, né? William Blake, John Donne, né? Teve uma geração de poetas americanos chamados de poetas beatniks. Eu gosto de todo esse pessoal. Poesia japonesa eu adoro, né? Tem muita poesia japonesa de qualidade. Tinha um mestre japonês chamado Matsuo Basho. E o Basho, ele escreveu haikais, que é um jeito de fazer poesia bem pequenininha assim, que é lindo, né? Tem um haikai. Então eu gosto de todo esse tipo de coisa. Mas vou contar um segredo para vocês, tá? Os meus primeiros poetas vieram da canção popular, tá? Então, os primeiros poetas que eu admirei foram Lennon e McCartney, foi o Jim Morrison, foi o Renato Russo, foi o Cazuza, foi o Chico Buarque, né? Eu comecei, né? Boa tarde, meu nome é Beatriz, eu sou do 6º B e hoje vim fazer uma pergunta para o César Magalhães. Hoje, nos dias atuais, o senhor considera um desafio ensinar poesias aos jovens? Beatriz, né? Então, assim, ensinar poesia aos jovens. Você sabe que eu acho que hoje está melhor do que quando eu tinha a idade de vocês? Porque quando eu tinha a idade de vocês, tinha um preconceito enorme. O pessoal achava assim que, homem que gosta de poesia é gay. Né? Tinha esse tipo de besteira, né? E é claro, a gente sabe que não, né? Tá aqui o meu amigo aqui na frente, né, que gosta de poesia, né? Poesia, né, a gente conquista, né, a gente consegue conquistar mais, né, garotas com poesia, não é verdade? Vai conquistar Então assim, era besteira, era preconceito, mas eu sinto que hoje, tá? Os adolescentes, os jovens estão mais abertos à poesia do que era a minha geração. Minha geração, o pessoal era meio brutão, assim, né? Principalmente os homens, só queriam saber de futebol e tal, e não davam margem. Todo mundo tinha sensibilidade, mas tinha medo de mostrar, né? E aí, agora eu acho que não, que as pessoas estão mais abertas, que está melhor, né? Boa tarde, meu nome é Thalita Cristina. Qual escritor do passado ou do presente você gostaria de convidar para um café?
Olha, eu acho que ia ser muito louco tomar café com Paulo Leminski. Eu acho, né? Ia ser divertido, viu? Eu não sei se ele ia conseguir ficar só no café. Mas é assim, seria um cara que eu gostaria de bater muitos papos com ele, sabe? Boa tarde, meu nome é Paloma Nascimento. Qual é o seu livro inesquecível? Você diz livros inesquecíveis que eu escrevi ou que eu li? Os dois? Bom, os que eu escrevi, eles são iguais os filhos, né? Você imagina, você tem irmãos, irmãs? Você já imagina se os seus pais falam para você: olha, eu gosto mais da sua irmã do que de você? Você vai ficar chateado, né? Se eu falar que eu gosto mais de um livro que do outro, o livro vai ficar chateado. Pô, não falou de mim, né? Tal. Então, assim, cada livro que a gente mesmo faz é importante porque é assim, o primeiro livro, ele é primário ainda, mal escrito, né? Só que se não fosse o primeiro livro, eu não teria evoluído para o segundo, e depois para o terceiro. Então, cada livro vai sendo um degrau, um passo importante para a vida da gente. Agora, dos livros que eu li, é sempre assim, né? Tem um que se você me perguntar isso amanhã, eu vou dar outra resposta, né? Mas agora que você perguntou assim, um livro que me vem sempre à cabeça é um livro chamado O Velho e o Mar, de um escritor americano chamado Ernest Hemingway, né? E parece assim que ele vai pescar, né? Ele vai pescar, ele já é velhinho, né? Quando você vai lendo o livro, parece que ele é que foi pescado pela vida, né? Pelo tempo, pelo mar. Então é um livro muito bonito, sabe? Você vai lendo assim, você se envolve naquilo, é um livro muito bacana, né? Então, é isso, moças. Você vai fazer foto também? Maria Diniz, qual o seu sentimento ao criar suas poesias? Olha, o sentimento, né, é assim. Primeira coisa, você fica num estado de inquietação muito grande quando você está com algo para escrever. Parece que você precisa de papel, precisa de algo perto logo para você poder colocar as ideias no papel, né? E depois, né, é aquilo, né? Ou você sente uma satisfação muito grande porque você conseguiu dizer tudo aquilo que você gostaria no poema, ou você continua inquieto falando assim, dava para melhorar, né? Mas assim, esses dois sentimentos. Agora é claro, né? Cada poema é um nascimento, né? Então você imagina a alegria de um nascimento. É isso. Boa tarde, meu nome é Tawane Gomes, eu sou do 6º C. Eu queria te perguntar, qual é a sua maior satisfação no processo da escrita? Olha, a maior satisfação é quando você consegue, em primeiro lugar, expressar, né, traduzir tudo que você gostaria de dizer. Porque não é fácil, né? Você, até no dia a dia da gente, não é fácil a gente dizer para as pessoas, né, tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, né? Então, quando você consegue fazer isso, você fala, puxa vida, esse poema está dizendo, é uma satisfação grande. E a outra coisa é quando a gente consegue criar algo novo. Porque grande risco, você imagina, eu escrevo já há 37 anos, né? Então eu corro grande risco de em algum momento ficar me repetindo. E repetir-se é muito ruim, né? Então cada vez que eu escrevo algo, falo, opa, isso aqui está diferente, né, das outras coisas que eu fiz, também é uma satisfação grande. E parece que a gente está descobrindo um caminho novo, né? Isso é importante, né? Boa tarde, meu nome é Pedro Henrique. Eu queria saber quais as dificuldades que surgiram na carreira de escritor. Rapaz, essa pergunta, né, vocês não vão chorar, não, né? Olha, alguém pode imaginar que escrever é difícil, né? Escrever é fácil, difícil é publicar. Né? A primeira dificuldade é essa: cada vez que você está com um livro novo, você tem de sair de novo, assim, buscando editoras, tal. Hoje eu sou mais conhecido, é um pouco mais fácil, mas ainda assim, né, não é todo mundo que abre as portas para poesia, por exemplo, né? Então, muitas vezes o que a editora quer é algo que está na moda. Agora é livro de vampiro. Então escreve uma história de vampiro e a gente pega o teu livro. Se não, não pega, né? Então, sabe assim, muito modismo, muita coisa. E a outra dificuldade é para distribuir os livros nas livrarias, né? Colocar assim, acessível às pessoas, né? Então, essa é uma outra dificuldade grande assim, que a gente tem, né? E que vai ter, imagino eu, que ainda por muito tempo, né? Porque ainda, infelizmente, o Brasil não é um país de leitores, né? Então, quando o Brasil for um país de leitores, aí eu acho que a gente vai ter menos dificuldade, né? Ninguém chorou, tá bom. Meu nome é Guilherme. Se você fosse escritor, poeta e professor, qual que seria a sua profissão? Eu escolhi as três.
fiz as 3 coisas na vida, né? Fui professor durante 30 anos, parei ano passado, né? Aliás, tem alunas minhas aqui, né? A Cris foi minha aluna, né? A Silvia foi minha aluna. Renata foi minha aluna, né? Tá aqui, né? Jeane, professora Jeane foi minha aluna. André. As 2 irmãs da Esther foram minhas alunas. E aí, pessoal, é isso, né? É claro que se desse para falar assim, olha, eu vou viver só de literatura, seria bom, mas é difícil conseguir isso no Brasil, né? Então, eu quis fazer uma coisa como profissão que me deixasse bem perto da literatura, que foi ser professor. Então, as 2 coisas acabaram me preenchendo, né? Assim, ser professor, ser escritor, ser poeta. Eu abracei tudo. Olá, meu nome é Bruno Alexander e eu quero saber se o senhor teve apoio de quem? Senhor, eu já tenho cara de Jesus, ele fala Senhor, oh Senhor. Senhor, meu Deus! Senhor, né? Pode falar você, né? Ó, seguinte, eu acho assim, o meu primeiro grande apoio foi do meu irmão mais velho, né? Por quê? Eu estava com o meu livro prontinho já, guardado na gaveta, sem dinheiro para publicar. O meu irmão tinha saído de uma empresa e tinha, né, recebido todo o fundo de garantia dele, olha só. Aí ele me emprestou parte desse dinheiro para eu fazer meu primeiro livro, por empréstimo, né? Aí vocês imaginem a minha responsabilidade, né? Eu tinha de devolver o dinheiro para ele, né? Então, assim, em um mês eu consegui vender 500 livros e devolver o dinheiro para o meu irmão, né? Mas assim, até hoje, eu acho que sem esse pontapé inicial do meu irmão, coisa não teria acontecido. E uma coisa assim, né, minha família, né, logo que eles descobriram que eu gostava de poesia, que eu gostava de ler, os meus tios, eles sempre, quando eles iam me dar presentes, eles me davam livros, né? Então isso é uma forma de incentivo também, né? Quando alguém te dá algo, né, que sabe que vai te ajudar a se desenvolver, né, como escritor e tal, né? Então sou grato até hoje pelos livros que eu ganhei, né, por esse apoio do meu irmão. Então eu vejo assim, foram os grandes apoios assim, que eu recebi, foram dentro da família, ainda bem, né? Meu nome é Pablo e queria saber quanto tempo de carreira e quantos poemas e poesias. Bom, o tempo de carreira já são isso, ó, 37 anos escrevendo, né? 32 anos publicando, né? E poemas, eu te juro, eu não sei falar assim ao certo, mas deve estar por perto de 4.000. Tá? Tá? É bastante coisa. Atualmente eu escrevo todos os dias, então vocês imaginam que só esse ano já vão ser mais de 365 poemas. Só esse ano, tá? Então, é um volume grande de escrita e tal, né? E é claro, e engraçado isso, né? Tem muita gente que quando começa escreve muito e depois vai diminuindo, né? Comigo foi o contrário, né? Eu comecei aos poucos e tal, e hoje em dia eu escrevo diariamente, assim, né? Então, é muita coisa. Hoje eu calculo isso, uns 4.000, algo assim, tá? E aí? Bom, começando, boa tarde a todos. Todos os alunos e a equipe do João Álvares, gostaria de agradecer imensamente a esse momento especial, onde gentilmente o poeta César Magalhães compartilhou conosco seus ensinamentos. Obrigada, primeiramente. Por isso, nossa singela homenagem vem com uma apreciação de sua autoria. Eu vou ler um poema sobre o livro dele, Ciclo da Lua, que ele mencionou aqui. O nome do poema é Cheia. Chove. O brilho de teus olhos ilumina a água, e tudo que meu olho olha. A tristeza vai embora, a bruta chama da paixão se sutiliza. Sente agora que a chama ama,
O amor, que é fogo, se eterniza. A brisa na alma é calma. Peço agora que a chuva se vá, não se demore, volte e se repita. Agora se perde no halo da chuva fina. Pela atenção, por todo o trabalho que vocês fizeram. Muito obrigado, fico muito orgulhosa. Agradeço a todos os professores pela paciência, quando tinha que ceder aulas para os alunos terminarem os projetos. Sem vocês nós não conseguiríamos. Então, o mérito é da equipe João Álvares, todo o apoio da gestão. Muito obrigada. Eu e a Nathalie iremos ter um negócio que nós escrevemos com a ajuda do Gustavo. Agradecendo a professora Cris por esse projeto e a presença do César aqui com a gente. A palavra expressa admiração, respeito e carinho pelos professores e agradecimento. Agradecer pela paciência, pela partilha de conhecimento, pelo ensinamento para a vida. O professor não somente ensina a matéria, o professor disciplina alunos, aconselha, gerencia a atividade, planeja o futuro, principalmente é formado de opinião. O professor nos faz pensar, refletir, colocar as ideias no lugar. O que seria de nós sem os professores? O que seria de nós? Aliados aos pais, nos formam personalidades do bem. Professores não são esquecidos, lembrados com carinho e ternura. A saudade sempre é válido se tratamento de professores. Quem não se lembra dos professores que marcaram sua vida daquela cuja matéria era muito interessante daquela Rigidez cobrada para cumprimentos de respeito, muitos. Aos mestres agradeço pela luta diária, pela movimentação não movimentada, para esquecer com personalidade, da melhor forma. Os professores apresentaram matéria que muito estavam incluídas nos livros. Somos muito gratos pelos professores que tivemos, pelo ensinamento, que conhecemos pela certeza, contribuição. Professores para mudanças significativas e cumprimentos da frase, atuados na nossa bandeira, ordem e progresso. Agradecemos a todos os professores que nos ensinam. A professora Juliana, Estela, a professora Cleusa. Todos os professores. A professora Cleusa, todos os professores. Muito obrigada. Conversa em brasa, na cozinha de casa, à beira do fogão. Uma boa conversa se passa à espera do café, do bolo que assa, arte da boca e das mãos. Um pouco de afeto, uma colher de açúcar, uma pitada de sal, até que tudo esteja no ponto de um ao outro servir. Sobe-se o café, se saboreia a palavra, tem pulo lá em casa, chega um pouco mais perto para um aperto de mãos. A simplicidade é a mesa mais farta de sabedoria, de iguarias em nós. Antes de ir, experimente mais um bocado, leve um pouco de nós para casa, que uma boa conversa se finda com gosto de quem mais.